Olha lá, Afonso, Diogo, Braga, Beto, Estrada e a Creuza. Olha lá, opiniões de bosta dão suas notas robosais. Eu já não me importo mais, sempre atrasou. F5 e vou baixar. Vamos matar robô. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 188 de quadrinhos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso, acabei de rolar o dado Solano. E diretamente de Brasília, Jogo, eu preciso de mana, Braga. Olha aí, que interessante vocês estarem falando desses temas, porque sinto que tá vindo alguma coisa a ver. Pois é, eu passei um final de semana regado a board games. Você não fala jogo de tabuleiro agora? Virou Afonso? Não, na verdade... Roberto, só o Afonso, de acordo com o Isnobre, pode falar termos em inglês. English, motherfucker, do you speak it? Yes! Ah, tá, então tá bom. Nós não recebemos certificado canadense. Exato. Eu fiquei jogando jogos de tabuleiro e o clássico famoso jogo de mímica, que é muito divertido, cara. Mas jogo de mímica de tabuleiro? Deram um passo pra trás agora na mímica? Não, é porque assim, o imaginação, ele é pra fazer desenhado, mas o legal é jogar imaginação com mímica, né? Cara, deixa eu te falar uma parada. Outro dia assisti uma entrevista do Jô Soares com o Gregório do Vivier, aquele cara do Porta dos Fundos. E aí o Gregório comentou que estava jogando imaginação com mímica. O Jô Soares, ele teve um insight tão foda que ele virou e falou assim: então você comprou um jogo de tabuleiro, uma caixa, que te vende um jogo que você não precisa de caixa pra jogar. Mas você comprou o jogo pra fazer isso? Ele comprei, porque a gente gosta. Ele, eu não entendi ainda a necessidade do jogo, mas tudo bem, continue. Eu, caralho! Eu queria perguntar pra vocês, porque quando a gente tava jogando, éramos 4 casais. Vai ter a novela depois. Ah, essa é Fizeram 4 casais. 4 casais, 8 pessoas. E quando foi dividir sensualidade, os times e tal, o Diogo pensando em swing, ele não consegue. É por isso que ele começou a tocar musiquinha de filme pornô. Mas relaxa, Diogo, foi tudo na boa. Mas assim, o lance, cara, as pessoas queriam dividir os times em casais. Era um jogo perfil, que é de perguntas e respostas, sabe qual é? Sim. É melhor mesclar, porque dividir o casal, você vai formar, obviamente, panelinhas. Sensualidade. Quando você divide, você tem um jogo mais plural pra todo mundo que tá participando, e não a panelinha. Foi prazeroso, Roberto? Você tá tentando, né, Diogo? Ele tá conseguindo, isso sim. Olha só, tá, vamos prosseguir aqui. Eu concordo com o Roberto que quanto mais mistura, mais diversão. Meus amigos, no ano de 1990, a vida do aracnídeo seria mudada para sempre. O Sr. Todd McFarlane assumiria os roteiros e as ilustrações da saga das aventuras do Aranhoso. Olha aí, inventei uma palavra nova, hein? Aranhoso. E eis que temos lançado pela Panini. O encadernado Tormento, rapaz, que reúne as edições de 1 a 5 da revista Spider-Man. O primeiro arco da saga que Todd McFarlane assumiu oficialmente, porque em 87, 88 ele já tinha feito algumas histórias pro Homem-Aranha. A
Afonso Solano, por favor, diga-nos a sinopse desse arco inicial de Homem-Aranha e Todd McFarlane. Deixa eu só falar uma parada em relação a essa fala do Afonso agora. As pessoas precisam entender a importância que é o Afonso falando agora sobre esse primeiro arco, esse Tormento, né? Que é a primeira mão do Todd McFarlane realmente no Homem-Aranha. Na verdade já tava desenhando. Não, mas assim, a partir de agora ele é o cara-chefe, né? A partir de agora ele vai brilhar no Homem-Aranha. Exato. Ele vai explodir, vai vender milhões e milhões de cópias do Homem-Aranha. E o Afonso, pelo menos entre nós, das pessoas que eu conheço, é o cara que é mais fã do Homem-Aranha que eu já vi. E inclusive, do McFarlane. Ele não é fã da arte do cara só. Ele é fã da vida do cara. Isso. Da biografia do cara. Ele segue os passos do McFarlane. Não, mas olha só, rapidinho, defendendo o Afonso, não é crítica não, cara. O Roberto, ele vê o mundo todo como uma crítica. Agregando então, vamos mudar. Agregando então valor a essa informação, quando eu conheci o Afonso, isso faz bastante tempo, eu comentei com ele, eu falei assim, pô, parece aquele cara, eu não sabia o nome, que desenha tal parada. Ele falou assim, cara, esse é o cara que eu mais gosto. E convivendo com o Afonso, você vai vendo, pelo menos hoje em dia mais não, mas naquela época que ele tava estudando desenho e tal, você via que rodeava a casa dele quando você chegava lá, Spawn do McFarlane, Homem-Aranha do McFarlane, né? Então essa influência do McFarlane, que é um dos maiores gênios da indústria dos quadrinhos, sim, ele pode ser colocado nesse patamar, é muito importante na vida do Afonso. Então começa a partir de agora o novo quadro do MRG da vida de Afonso Solano. A vida de Afonso Solano. Pois é, cara, fiquei aqui. Biografia, né? Não, bacana que mostra nada mais, nada menos do que o conhecimento que nós amigos temos uns dos outros, né? Vocês têm seus ídolos também. O Todd McFarlane é um dos meus ídolos, como vocês falaram, não somente como artista, mas eu diria que muito mais como empresário. Empreendedorismo dele, você sempre tá comentando, né? Pois é, porque foi da galera lá que formou a Image Comics depois a gente pode até falar um pouco disso, é o cara que mais se deu bem na vida. Não estou falando só de grana, não, mas de branch, né, de ramos de entretenimento e negócio e tal. Enfim, mas aqui estamos falando, vamos lá, com calma, da saga Tormento, que foi a primeira saga, como o Diogo lembrou, que o Todd McFarlane conseguiu colocar todo o seu potencial, digamos, ou começar o seu potencial ali, que ele passou a escrever também. Ele já desenhava o Homem-Aranha, estava se destacando porque ele deu um ar completamente diferente ao que as pessoas estavam acostumadas ao Homem-Aranha. Ele transformou o Homem-Aranha em uma aranha mesmo, era quase uma coisa animal. Ele ficava muito mais contorcido, a cabeça dele lá na virilha, o pé lá em cima, né? Ele de cabeça pra baixo. O Todd McFarlane, ele criou... Criar talvez seja complexo de ser, porque teve muita influência, mas ele adaptou essa coisa da teia do Homem-Aranha ser algo muito mais orgânico do que simplesmente um fio pendendo pra lá e pra cá. Então, ele começou aqui a escrever a saga que conta a história do Lagarto. Começa com o Lagarto, o inimigo do Homem-Aranha clássico. Ele está em uma sede de sangue nunca antes vista pelo nosso cabeça de teia. Tá matando todo mundo à torta e à direita. E o Homem-Aranha, que já tem uma afinidade, né, com o Dr. Connors, ele sente pena, já tentou ajudar o Dr. Connors muito tempo, muitas vezes, a deixar de ser o Lagarto, tem coisa toda da família dele e tudo mais. Ele parte pra ajudar o Dr. Connors porque ele acha que tem uma coisa estranha. O Lagarto nunca foi tão violento assim. Ele nunca saiu matando pessoas, né, cara? Tipo, da maneira como ele estava fazendo. Exato. E aí o nosso amigo Homem-Aranha vai descobrir que talvez existam forças mais do que naturais, além do natural, atuando sobre o nosso amigo Lagarto, querendo pegar a cabeça do cabeça de teia. Didi Braguinha, meu amigo, por favor, então, suas primeiras impressões sobre essa obra histórica. Primeira coisa que a nostalgia é uma merda, né? Logicamente que eu não lembrava nada da história da revista, mas a primeira vez que eu vi essa revista foi na casa do Change, do Melhores do Mundo, e o que inicialmente me chamou mais atenção, cara, foi que ela veio não no formato tradicional, que era o formatinho, né, das revistas. Ela veio, eu não lembro se era formato americano, ela veio, era maior, tinha capa brilhosa, era foda, cara, era foda. E eu, tipo, caralho, que porra é essa? Caralho, moleque. Não lembro de porra nenhuma. Nunca tinha lido a saga do Kraven pra poder entender melhor essa história. Pra mim, achei legal, caralho. Achei foda a revista, incrível, as porradas são épicas do caralho. Isso em 1990. Deve ser. Início de 90, né? Não lembro. Deve ser mais, porque foi lançada pela Abril aqui, né? E não tinha Olha aqui, o Wikipedia me ajudou. 92. Damn, I'm good. Então. 92 aqui, entenda. Aí na época você achou foda pra caramba. Achei foda, cara, foda. O traço do Todd McFarlane era foda. As situações que ele colocou eram maneiras. Eu achei o roteiro super incrível, né? Eu era moleque, então, porra, tudo pra mim se tornou sensacional. E aí eu peguei pra reler, né? Faz pouco tempo pra gente poder fazer o episódio e tal. Cara... Holy Jesus! What the fuck is that? Sério, cara?
tristão, cara. Eu também, Diogo. Eu também. Que tristão. A história é muito merda, cara. Eu também, Diogo. Que merda, cara. E o pior de tudo foi a constatação, cara, de que o McFarlane não sabe desenhar ser humano, cara. Ele não sabe desenhar ser humano, cara. Ele só desenha monstro, bicho. Pois é. Se eu puder interpolar antes do Roberto dar então sua opinião, Beto, o Todd McFarlane, ele foi criticado na época do Tormenta por ter criado uma série, né? Inclusive isso foi um dos motivadores deles criarem a saga Tormenta, foi criar histórias fechadas, entre aspas, do Homem-Aranha, para poder vender no formato trade paperback, que é muito mais comum lá nos Estados Unidos, né? Você fecha arcos e vende um blocão, uma graphic novel com capa dura e tal, por um preço diferenciado, e aí quem não conseguiu acompanhar nas bancas acaba comprando, você gera muito mais dinheiro e tudo mais, e eles queriam fazer isso com o Homem-Aranha, porque as histórias do Homem-Aranha eram muito novelas, não tinham arcos fechados. E o Todd McFarlane trouxe isso. Agora ele foi criticado porque ele escreveu uma história que, na opinião de muitos críticos, e ele mesmo já admitiu isso em entrevistas, uma história que permitia a ele muito mais um showcase da arte que ele gostava de fazer do que uma história foda. Então você tem desculpa pra ele mostrar monstro, desculpa pra o Homem-Aranha cair na porrada com o lagarto. E também a gente tem que levar em consideração que é o primeiro roteiro do Todd McFarlane pro Homem-Aranha, né? Então ele tava se encontrando ali. Ele fala isso nas entrevistas, que nem de longe é o melhor trabalho dele, mas que ele tinha que aproveitar a oportunidade. Então eu quero saber do Roberto Estrada, você sentiu isso também, obviamente, pelo... Cara, eu a mesma parada, assim, eu tava até comentando antes da gravação com o Afonso que eu comecei a ler, cara, eu cheguei a parar, eu falei assim, cara, eu lembro 100% dessa história, ela foi muito marcante pra mim ali na década de 90, porque essa história específica faz parte do começo da minha transição da Mônica para super-heróis. Eu tinha ali meus 10 anos, por aí comecei a ler super-herói e me lembro muito claro dessa história. Só que eu gostava muito. Aí eu falei assim, não, mas tem que ler tudo e tal, vamos fazer MRG. Cara, que merda. Que merda, inacreditável. Parece uma criança de 14 anos querendo escrever um conto de terror, cara. Sabe? Ele tem horas que ele fala assim, e aí o inimigo saiu da sua toca em busca de uma cor, o vermelho de sangue. Caralho, não, cara! Não faz isso, cara! E aí a história toda, maluco, não diz nada. A história toda não acontece nada, cara. Ele fica narrando. O aranha, quando vai pela noite, se balança e o inimigo espera por ele lá embaixo. Aí mostra o lagarto. É tipo, caralho, que merda, cara! Que merda inacreditável! Eu achei até que foi um movimento do Todd McFarlane realmente inteligente, né? Ele tentou fazer o quê? Ele tentou linkar essa história com a última caçada de Kraven, que tinha sido um sucesso, né, cara? Que já sabia-se que tinha sido, tipo, até hoje é considerado uma das melhores histórias do Homem-Aranha e tal. É muito bom. E, porra, ele tentou fazer esse link de uma maneira, vou te dizer que, assim, eu acho até razoável, mas, nossa, cara, meio fedorenta, né, cara? Bom, eu não acho nem de longe que seja uma merda, como o Roberto falou, ou fedorenta, como o Diogo sugeriu. Eu acho que é o seguinte, primeiro, ela não foi escrita para nós. Nós, que eu digo, Afonso, Diogo e Roberto, 2013, cada um com seus 29, 30 anos. Ela foi escrita nos anos 90, dentro de uma mentalidade, um paradigma dos anos 90, e para pessoal mais novo. E que não tinha visto o que nós vimos até hoje, entende? Por isso que o Diogo achou foda pra caralho. Por isso que eu também achei. Porque a gente não tinha esse histórico todo cultural que nós temos hoje. Então, obviamente, que também, sobre o meu filtro atual, eu não posso dizer que é uma puta história. Muito menos um puta desenhista, porque o Todd McFarlane, apesar de eu admirá-lo muito, ele comete uns erros de anatomia inacreditáveis. Logo no início da revista, cara, o Peter Parker, ele é torto, cara. Cara, tem um quadro específico que é o Peter e a Mary Jane. Cara, é muito ruim, assim, é muito ruim. Mas é que tá, ele é ruim segundo os nossos padrões, porque quando ele apareceu... Ah, não, cara, desculpa, ele lembra catálogo de eletrônica. Então, cara... Da revista dos Trapalhões. Era o Instituto, não sei o que, brasileiro. Exatamente, cara. Nossa. Então, assim, é impossível você hoje, com o conhecimento que você tem de quadrinista, você que tá ouvindo aí, se você tem bastante conhecimento, dizer que os desenhos são fantásticos, a história é fantástica. Agora, eu acho que é um registro, assim como a gente falou da revista dos X-Men, da saga dos X-Men, que foi a Era do Apocalipse? Isso. Eu acho que é um produto do seu tempo, entende? Então, eu vi dessa maneira, como uma maneira nostálgica. Eu acho, sim, que a pessoa
falou, tem que ter essa revista como um registro desse período, não só um registro nostálgico, mas um registro histórico também, sabe? Isso aqui mudou muita coisa dos quadrinhos. Cara, eu concordo e discordo de você, porque eu acho que, até como registro histórico, a gente pode sim colocar qualidade. Se você, em teoria, seguindo o que você está dizendo, e talvez deturpando um pouco, a gente vai dizer então que nada que aconteceu antes disso pode ser melhor. Não, Nada a ver. Até lá a gente tinha um crivo de qualidade. Então, a evolução diz que tudo que vier depois vai ser melhor, em teoria, do que a gente já viu antes. Não, peraí, rapidinho. Diogo, deixa eu discordar de você. Não esqueça que eu estou deturpando um pouco o que o Afonso falou. Ah, é verdade, o jogo avisou. Não, porque olha só, no final dos anos 80, você tem algumas das graphic novels, HQs e tal, mais marcantes de todas. Você tem o Dark Knight, você tem o Demolidor lá do Mazzucchelli, que eu adoro, que é o Queda de Murdoch e tal. Você tem o Neil Gaiman, porque veio o Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller na época que era bom e tal. Essa galera veio, mas assim, Diogo, você tem que entender que quando vem essa parada, demora um pouco pra essa parada se acertar, e demorou uns 10 anos pra que isso se transformasse pelo menos uma tentativa de padrão dos quadrinhos. Exato. Aí no ano 2000, o nego falou assim, cara, olha que zoado que estavam os anos 90. Vamos tentar acertar. Agora... Eu acho que assim, Beto, rapidinho, eu acho que o grande lance, cara, dessa revista não é o roteiro. Então, assim, fala mal do roteiro, a gente fala que é uma merda e tal, é válido, porque a grande parada dela é a revista em si, é a arte em si, a composição da revista, a maneira como os quadros são colocados, como o Homem-Aranha é estilizado, como tudo é colocado aqui, e o ritmo dela, não o roteiro necessariamente, que é bem fraco, cara, sabe? Essa revista, numa comparação forçando a barra, ela tá muito pro Cidadão Kane do Homem-Aranha, assim. Sim. Mas o Beto, o Cidadão Kane, ele é tanto uma revolução visual, quanto eu acho que roteiro também, cara. Tudo bem, mas o que eu tô falando é o seguinte, o Cidadão Kane, se você virou isso, você vai falar assim, pô, nada demais, mas ele foi o primeiro filme que teve certo plano, o primeiro filme que mostrou teto na parada, sabe? O uso da luz de uma maneira muito inovadora. Pois é, então assim, e o Homem-Aranha Tormento, ele funciona exatamente desse jeito. O desenho, eu não gosto, porque ele tem aquela bagunça, aquela poluição visual absurda dos anos 90. Agora, o Afonso até que pode dizer melhor, eu achei, Afonso, que isso fosse por causa da colorização e não por causa do traço. Não, é do traço. É do traço mesmo? O traço do Todd McFarlane, ele é um dos pioneiros nessa, pelo menos na mídia quadrinhos, de você sujar o desenho, botar detalhes que não necessariamente precisariam estar ali. Tem uma galera que é contra esse tipo de ilustração. Eu acho que tem espaço para todos. Eu curto. O desenho dele é muito orgânico, né? Você vê aqui a cauda do lagarto, que se fosse desenhada por outro artista estaria muito mais lisa. Ele bota umas sujeirinhas que acabam conferindo uma textura às coisas, que na minha opinião, e na opinião pelo menos da época, como a gente falou, ele chamou a atenção de uma maneira para os quadrinhos. Essa primeira revista vendeu, se não me engano, 1,5 milhão. Não, 2 milhões e 900. Mais de 2 milhões e 900. Olha só, absurdo. É importante frisar que também na época a gente tinha números astronômicos, né? Que batiam às vezes 4 milhões de revistas. Sim, e não tinha competição de internet, de videogame como tem hoje. Com certeza você tem diversos Não tinha muito o que fazer. E a indústria tava em alta e tudo mais. Mas eu acho que assim, apesar do Roberto ter achado um lixo foda, o Diogo mais ou menos ruim, e eu ter essa visão mais histórica da coisa, a gente concorda que é uma história falha, até para os padrões da época. Ela não é uma referência como história, não. Ela é uma referência como divisor de águas, então. Sim, totalmente. Eu, inclusive, assim, eu já vou até puxar minha nota aqui, mas é o seguinte, cara, eu espero, na verdade, que a Panini lance um capa dura, porque o que eu tenho aqui, ele é brochura, mas assim, eu gostaria de um capa dura, porque apesar de eu não ter gostado e ter achado muito ruim mesmo o texto, o desenho eu até gostei, mas achei muito poluído. Ela é muito importante. É uma revista que eu quero guardar com muito carinho, porque ela não só simbolizou uma época nos quadrinhos, como simbolizou uma época pra mim, que foi o que eu falei. A minha transição em quadrinhos de Mônica pra super-heróis, essa revista faz parte muito forte. É essa revista e Super-Homem. São as coisas que eu comecei a falar, pô, esse negócio de quadrinho é legal e tal, de super-herói. Então, assim, esse valor histórico dela, eu quero um trade paperback, sabe? Um capa dura pra ter na coleção, pra botar na estante. Agora, se eu dando uma nota pra essa história, como o MRG sempre faz, a
A minha nota é 1 robô gigante. Come on, don't bullshit me. Olha aí, que é muito, né? Para o padrão Roberto Estrada. Porque assim, você tem coisas muito legais. Ao final do roteiro, que fique claro, ele justifica bastante dessas coisas que a gente criticou. Não acho que é uma justificativa válida, mas acho que justifica. Fica aí, cara, um robô gigante, assim, não tem... A gente já discutiu tudo que a revista tem pra dizer, a única importância dela, na minha opinião. E com isso, eu pergunto, Didi Braguinha, você, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Homem-Aranha Tormento de Todd McFarlane? Eu não vou avaliar, cara, essa revista pelo que ela é hoje, né? Pelo que ela é hoje, que eu digo assim, como uma revista se fosse lançada hoje. Porque eu acho que não faria sentido. Nem temporal. Seria impossível ela estar hoje aqui se ela não tivesse sido lançada em 90, sabe? Mas, ô Diogo, você concorda que ela envelheceu mal? Sim, concordo. Não, 100%. Não é à toa que o Todd McFarlane, ele abriu negócios em várias áreas. Tava difícil desenhar, né? Não, assim, o que eu acho ponto alto pra caralho. Eu acho que eu nunca vi um Homem-Aranha com uniforme, né? Ele fantasiado de Homem-Aranha, tão estilizado e tão foda quanto os Homem-Aranhas que o Todd McFarlane fez, sabe? Eles são, quando eu me lembro de Homem-Aranha, eu me lembro dos Homem-Aranhas do Todd McFarlane, sabe? As próprias criaturas, em geral, cara, os inimigos que o Homem-Aranha enfrenta nas mãos do Todd McFarlane são muito bacanas, cara. As porradas são fodas, sabe? É muita coisa. É o Homem-Aranha mais sujo, que eu acho que faz muito sentido, caralho. Sobre a sujeira que o Afonso comentou, eu só tinha uma parada pra acrescentar, cara, que é o seguinte, eu gosto da sujeira, mas eu acho que o Todd McFarlane, em muitos quadros, ele exagera. Tanto que tem situações, cara, que eu vejo alguns traços que eu acho que é cicatriz, mano. Ele faz umas sombrinhas, eu fico, esse cara tem a cicatriz na bochecha. É uma linha com outras linhas cortadas, assim. E isso fica uma costurinha, parece uma costura, sabe? Ô, Diogo, posso puxar um saco aqui agora? Pode. Você e as pessoas que estão ouvindo vão me permitir puxar esse saco, mas eu falo do fundo do meu coração quando eu digo que quem sabe usar muito bem esse tipo de sujeira e essa linha é o Afonso, cara. Oh, meu Deus! Não, mas é verdade. Os desenhos do Afonso, eles têm muito essa sujeirinha e ele fala sempre. Sempre que a gente tá conversando, ele fala, eu gosto muito de botar essas coisas. E eu acho que o Afonso utiliza muito bem. Fica natural. Dentro do desenho tem um Wolverine, que eu adoro, que a gente vai botar embaixo. E esse Wolverine tem muito disso, né, Afonso? Wolverine nu? Mas é um desenho do caralho, assim. Mas, cara, eu realmente acho que essa história tem um valor simbólico muito grande pra quem gosta de quadrinho. O pessoal, tenho quase certeza que a maioria das pessoas não curte a história, o roteiro, que realmente não é o forte. Ele sempre comentou isso, como o Afonso mesmo já disse. Então eu acho, cara, que não tem como não trazer um valor histórico e clássico pra avaliar essa nota. Então dou 4 robôs gigantes, cara, pra... Olha! Tormento pelo valor histórico, sabe? E pelos desenhos e traços do Homem-Aranha. E se eu for dar um desenho pra pessoa do Peter Parker com a Mary Jane, eu dou 1 também, velho. Afonso Solano, você, meu amigo, o fã de Todd McFarlane, o Todd McFarlane brasileiro, olha aí, hein? Que isso, que elogio. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para essa merda de revista? Não, tô brincando, revista é mega importante, tá? Que fique claro. Esse Roberto. Olha só, eu vejo essa revista um pouco parecida com o primeiro livro da saga da Torre Negra do Stephen King, que é um livro que o próprio Stephen King diz que não é um livro bom. Ele escreveu muito novo. Pois é, foi um dos primeiros que ele escreveu, né? Ele escreveu tentando fazer uma coisa nova. Ele queria fazer o seu épico de fantasia à la Senhor dos Anéis, só que com o teor dele. Estamos falando do Stephen King. E ele era muito novo, ele cometeu muitos erros que ele admite, como eu digo. Depois ele reescreveu várias partes e tudo mais, mas hoje ele diz, olha, é uma obra falha, mas ela representa o começo de algo muito interessante na minha carreira, é o que ele fala. Eu acho que essa revista aqui, na verdade a saga Tormento, ela representa a mesma coisa, até porque o Todd McFarlane admitiu, como falamos, que é o começo de algo que ele estava experimentando, e você vê, a narrativa é muito cheesy, né, muito quadradona, na calada da noite, a aranha escala, papapá, muito tosco, que você vê depois um Todd McFarlane mais amadurecido ali no Spawn. O Spawn também é um fruto dos anos 90, realmente é. O Todd McFarlane nunca foi um escritor fantástico, mas eu acho que dentro da mídia que ele trabalhava, ele depois que amadureceu, escreveu coisas muito interessantes. E tem uma coisa também, o Homem-Aranha aqui, o intuito dele nunca foi criar uma história que mudasse a vida das pessoas. O intuito aqui foi criar uma história diferente, com esses tons de terror, feitiçaria, voodoo e etc., como o Todd McFarlane curtia. Eu acho que dentro daquele período histórico, dentro do contexto que ele
ele queria, eu acho que ela teve sucesso sim. Se você olhar com esse olhar, você vai conseguir se divertir, na minha opinião, e passar por cima desses probleminhas, abre aspas e fecha aspas, que a gente considera de acordo com o nosso filtro cultural hoje. Posso fazer só uma exceção, porque eu tenho uma visão um pouco diferente e talvez mais idiota, que eu acho que essa revista ele fez do jeito que fez, justamente para poder testar como seria o novo Aranha dele, sabe? Para onde ele levaria essas coisas. Então eu acho que existe essa permissibilidade por causa disso. Exato, e eu concordo com o que o Diogo falou sobre o Homem-Aranha. O ícone do Homem-Aranha pra mim desenhado é o Todd McFarlane, sim, apesar de eu gostar muito do Homem-Aranha do Eric Larsen. Eu adoro o desenho do Eric Larsen também, mas eu acho que o cara foi tão importante, o Todd McFarlane, que daqui você estabeleceu várias coisas pra fundação da Image Comics. Depois quem quiser pesquisa sobre a criação da Image Comics. A Image Comics e o Todd McFarlane e o Eric Larsen, todo mundo teve uma importância grande sobre a coisa dos direitos dos personagens. Antes os direitos dos personagens eram das empresas. Então você criava um personagem X, ele fazia um sucesso do cacete, o artista se ferrava, entendeu? Então foi um cara muito importante, essa história representa muita coisa, eu acho que dá pra você se divertir sim, ainda. Então eu darei 3.5 Cables, o Cable da Marvel, que representa a década de 90, só que ainda sem os implantes cibernéticos. Um Cable que ainda vai amadurecer. Tá bom. Aí, que bonitinho. Bom, e teia na cara de vocês dois, vão para o Mato Pilota. E no Mato Pilota de Quadrinhos, meus amigos, olha só, tô triste. A minha obra cinematográfica número 1, um dos meus livros preferidos, meu top 5 fácil, vai ganhar uma continuação em quadrinhos que sairá em 2015. Estamos falando de Clube da Luta. I want you to hit me as hard as you can. Olha! Quadrinhos? É a continuação, Chuck Palahniuk falou na Comic Con que a continuação sairá em quadrinhos em 2015 e vai continuar com a história do Tyler. Jura? Do Tyler, que tá ainda preso ali dentro daquele que eu não gosto de chamar de Jack. I am Jack's complete lack of surprise. Porque Jack é um nome comum, exatamente para não dar nome ao personagem. E quando acontece um negócio com o filho dele, o Tyler vai aparecer novamente e tal, aquela história toda. Gente, vamos tomar cuidado aqui para não dar spoilers sobre o primeiro filme, porque tem muita gente que não leu ou não viu. Então fica aí a dica, se você nunca viu, né, ou leu, compra o livro ou assista o filme. Mas eu vou dar uma dica também para quem tá ouvindo. O livro é uma coisa, o filme é outra. É assim, os finais são tão diferentes que chega a mudar. E o próprio Palahniuk falou que gostou muito mais do final do filme do que do livro que ele escreveu, e eu concordo. Mas a essência é a mesma. É a mesma, 100%. A mensagem, né? Então, Afonso Solano, você que é um cara que contesta um pouco o Clube da Luta, que eu sei, e não entende, não que não concorde, mas não entende por que eu gosto tanto da obra, você mata ou pilota uma continuação de algo tão cult em quadrinhos? Olha, eu vou afinar um pouco esse meu comentário sobre o Clube da Luta, Beto. Na verdade, assim, eu também adoro o Clube da Luta, né? Toda a mensagem dele. Só que o que me irrita um pouco no Clube da Luta eu até falei isso no Twitter, são os fãs que não entenderam e ficam balançando umas bandeiras erradas. Você não se encaixa nessa categoria, obviamente. Mas o que tem mais por aí é meme com o Tyler Durden, e aí o cara pega a frasezinha do filme, cola, e aí tenta fazer uma propaganda de alguma coisa que não tem nada a ver com o que o filme prega ou que o livro tem a intenção de passar. Concordo, Afonso. Inclusive, vou deixar aqui pra esses fãs uma dúvida pra eles procurarem. Não existe, gente, um soco físico em Clube da Luta. Exato. Não existe uma porrada ali que deixe um real hematoma físico de sangue pulsando em ninguém ali. Isso não existe no Clube da Luta. Não, você tem o resultado da violência física. Não tem. Essa violência física, ela é uma metáfora para a grande discussão, né? A porrada mais forte é a das palavras. E você traduz isso no físico pra a imagem te dar a noção de violência real daquela parada. Sim, mas é que você descreveu como se não mostrasse os resultados da violência
violência física. Não, tô falando que não existe, é tudo uma metáfora. Sim, isso exatamente. O Clube da Luta nada mais é do que uma reunião de psicologia, esqueci o nome que fala, sabe? Senta todo mundo na cadeirinha e as pessoas... Psicólogos, assim. Mas tem aquele grupo, né? Tipo de ramos da psicologia. Tipo, seria Freud e um... Não, é grupo, cara. Eu esqueci o nome. É quando você junta as pessoas. Eu participo do grupo tal, que aborda sobre pessoas gordas. Sabe? Tá. Tipo um grupo de tratamento pra alcoólatras anônimos. Isso, alcoólatras anônimos, gordos anônimos. Se você for ver o filme... Quero ver um gordo anônimo. Tem eu posso falar o nome dele agora porque ele morreu. E quando um membro do Clube da Luta morre, ele tem um nome, ele se chama Robert Paulson. In death, a member of Project Mayhem has a name. His name is Robert Paulson. Exato. E Robert Paulson, você vê que tem uma hora que ele fala, ele tem aquele peito de mulher, né? E aí ele fala, poxa, o meu filho deixou de me aceitar, não sei quem deixou de me aceitar. Aquilo é o quê? O peito de mulher é a demonstração mais forte da sexualidade feminina, né? O ícone feminino. E o que ele tá mostrando ali é, eu virei gay, eu assumi que sou gay e o meu filho me deixou, minha mulher, sabe, não fala mais comigo. A minha vida virou uma merda porque eu assumi que sou gay e ninguém me aceita. Aqui no grupo as pessoas me aceitam. E aí você tem essa pletora, vamos usar uma palavra bacana, de significados. E aí, na época que o filme saiu, tudo que você via, principalmente em colégio, né? O problema do jovem assistir um filme muito complexo é ele não entender. E você via o quê? Sofremos disso, sofremos todos disso. Fizemos bons clubes da luta, Diogo. Exato, e eu lembro de ver, exatamente, assim, entendam como uma crítica, claro, a vocês, jovens, mas eu via vocês fazendo clubinhos de luta com um pensamento que, desassociado à mensagem do filme, que hoje o Roberto tem e o Diogo tem, mas é um processo natural de quando a gente é jovem interpretar as coisas erradas. Eu também não estou livre disso, interpretei diversas obras de arte erradas e esse é o meu problema, entre aspas, com o Clube da Luta. É uma obra complexa, né, de se absorver. Então, eu fico muito dividido se eu mato o piloto, porque assim, é o autor que tá fazendo. Esse é que é o ponto, né? O Roberto não vai comprar, sendo o filme favorito dele, o Roberto não vai querer ler. Sabe, se fosse uma continuação por outra pessoa, eu não pilotaria, eu mataria. Mas eu acho que se ele tá falando o que ele quer fazer, talvez ele tenha mais a dizer e talvez complemente, sabe? Eu sei que é uma obra fechada, o primeiro filme / livro. Peraí, e se eu te disser uma frase só? Deixa eu dizer um título, tá? Sabemos que é do Frank Miller, que é Dark Knight 2. Pois é, excelente argumento. Excelente argumento. Mas assim, será que porque um cara fez uma parada bizarra, a gente tem que desacreditar todo cara que quiser continuar a própria obra? O Afonso mudou, Roberto. Mudou. Não, eu assim, coisa do Frank Miller, eu não aceitaria mais. Vou fazer mais um Dark Knight. Eu ia falar, não, obrigado. Eu te dei 2 chances, seu merda. Mas o Chuck, eu acho que ele tem bastante crédito com a gente. Ele está arriscando, mas aí é problema dele. Então eu piloto por uma curiosidade aqui. Tá bom, e você, Didi Braguinha? Cara, eu acho que a mensagem principal do Clube da Luta ela já foi passada. O debate sobre o Clube da Luta já foi feito. Duvido que você tenha um novo Clube da Luta tão artístico quanto foi o primeiro, sabe? Eu não acredito que uma pessoa seja responsável por só uma obra em sua vida, sabe? A sua bela dona só tem uma. Não acredito nisso. Mas eu acho, cara, que esse momento, essa trama já foi explorada. Essa discussão já foi feita. Não acredito que seja necessário, primeiramente, uma evolução, porque ainda se tem espaço para discutir Clube da Luta, o que também sugere que se possa ter um novo filme para intensificar essa discussão. Não sei, tô pensando agora. Mas, inicialmente, eu não acho que vale a pena. Eu achava que seria mais bacana se ele enveredasse por um outro caminho, visto que é um cara que tem uma capacidade de criação, cara, muito grande, né? A gente tem um filme que ele mesmo disse que o final é melhor do que o do livro que ele escreveu e tal, mas, ou seja, é uma obra de arte, podemos dizer que é uma das obras de arte da sétima arte, e que eu realmente, cara, não consigo ver sentido nem de roteiro, nem de necessidade estética e discussão em qualquer âmbito do Clube da Luta, sabe? Ele vai produzir o quê? Pirulito? Muito bem, Roberto Duque Estrada, o maior fã de Clube da Luta aqui do Matando o Robô Gigante. Você mata ou pilota uma continuação escrita pelo Chuck Palahniuk nos quadrinhos? Cara, é difícil, porque, assim, fica aí a recomendação pra quem não conhece, né? Lê os livros dele, Sobrevivente é excelente, Diário é muito bom, e Diário, inclusive, ele fez uma leitura ao vivo, diz a lenda, né? Porque eu não acredito nessas porra, que mais de 30 pessoas desmaiaram na leitura do cara. Lembra do desmaio na igreja, quando o pastor faz o... Pois é. Não, e assim, e Cantiga de Ninar, cara, que é uma música que quem ouve morre. E aí, o exército, cara, começa a querer usar essa música como uma arma, só que assim,
como é que você pode controlar alguma coisa que a única forma de você conhecer ela é ouvir, só que se você ouvir, você morre. É um negócio muito legal. O Chuck Palahniuk, pra quem for atrás da história dele, ele é um cara anarquista, ele vive numa comunidade anarquista nos Estados Unidos, ele é bem louco, assim. Mas, cara, Clube da Luta, eu acho que ele trata dos demônios internos que cada ser humano, sabe? Todo mundo tem uma questão mal resolvida e botar ela pra fora é agressivo, dói, machuca, e você passa por um processo, né, que você vai sofrer muito até que você aceite aquilo. Isso é a psicologia. E é o que o Clube da Luta trata de verdade em toda a sua história. Eu não sei se tem necessidade de um ou outro, até porque o final do Clube da Luta, ele... Se fosse uma continuação no mesmo universo, continuação entre aspas, né? Se fosse uma outra história, mas no mesmo universo, será que não seria algo mais aceitável? Talvez não, Afonso, porque o universo é a sociedade, é o ser humano. O que ele trata ali, o universo que ele trata ali, é o subconsciente do ser humano, a luta do consciente contra o subconsciente. Ele não podia explorar essa mesma questão com outros personagens que coexistam com o Tyler Durden, por exemplo? Cara, eu acho que ele não tinha que voltar a essa questão, já tendo provado que ele é um escritor hoje de mais de 10 livros, e todos muito criativos, não todos bem-sucedidos, nem todos tão bons quanto o Clube da Luta. Eu acho até o Chuck melhor como obra literária do que o Clube da Luta, mas gosto mais da premissa do Clube da Luta. Assim, ele pode ir pra outros caminhos, ele é um cara criativo, sabe? Entendi. Então vou mandar um e-mail pra ele agora. Afonso, você quer ver o Stephen King fazendo uma continuação do Cemitério? Mas ele vai fazer uma continuação, por exemplo, do Iluminado. A gente até já discutiu há muito tempo atrás. E cai na mesma parada. Pô, precisa. Mas ele pegou o quê? Um personagem e continuou a vida do cara. Eu não sei. Temos visões um pouco diferentes. É uma questão complicada. Coloque você, ouvinte, sua opinião nos comentários aí embaixo. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. JaVale is here! Roberto Duque Estrada, chegamos nos e-mails do Matando Robôs Gigantes, assim que nem o Spider-Man. Sim, e ainda faço voto da sua crítica ao Homem-Aranha nos cinemas, me lembrei agora. Tô com você, Homem-Aranha mudará completamente o dia que a trilha sonora for algo marcante e inesquecível. Muito bem, muito batuta, e você também pode se tornar inesquecível mandando seu e-mail para matandorobôsgigantes, @matandorobôsgigantes. Pode parar tudo, porque amanhã, Afonso Solano, é dia do Matando Robôs Gigantes finalmente aparecer em vídeo. Quer dizer, a gente já apareceu em vídeo, cara. Não, mas amanhã é o nosso vídeo oficial no canal do Matando Robôs Gigantes. A partir de agora, você que tá ouvindo isso, toda terça-feira, nosso programa em vídeo, que a gente vai deixar o nome para as pessoas descobrirem quando ver. Exatamente. Então aí embaixo tem o link do youtube.com/Matando Robôs Gigantes para você se inscrever, tá bom? Isso, e olha só, a partir de agora, só para você que tá ouvindo entender, segunda-feira tem podcast, terça-feira tem MRG vídeo e quinta-feira tem podcast. É simples assim. Segunda, terça e quinta você sabe que o MRG tá te dando algum produto novo, algum programa legal e super divertido. E as novidades não param, Roberto? Pois é. Eu e o Diogo, principalmente, né, temos viajado aí pelo nosso Brasilzão para divulgar o espadachim de carvão, olha aí, rimando, mas o Roberto vai fazer uma festa também com vocês, rapaz, olha só, temos eventos em Brasília, Rio de Janeiro e Salvador agora em agosto e setembro, Roberto. Então vamos lá, dia 25 agora de agosto, em Brasília, na livraria Saraiva, o Matando Robôs Gigantes estará lá para divulgar O Espadachim de Carvão, o livro de Afonsinho Solano. Entra aí embaixo, tem o link com os detalhes ou os detalhes a confirmar. Mas já reserva você aí, seu candango, né? Quem mora em Brasília é candango. Isso. Ainda no Rio de Janeiro temos a Bienal do Livro, né, Roberto? Exatamente, o evento do livro mais importante do nosso país, um dos mais importantes da América Latina, Afonso Solano, volta a sua edição no Rio de Janeiro, porque é bienal, porque olha só, é um ano no Rio, outro ano em São Paulo. Olha aí. E o Matando Robôs Gigantes em peso estará lá no dia 7 de setembro, a partir de 1h da tarde. Vamos estar fazendo algumas atividades, vamos estar cobrindo o evento para o nosso Matando Robôs Gigantes no YouTube, né? Vamos botar assim para não revelar o nome. Estaremos lá com o stand do Espadachim de Carvão também, então vai lá no dia 7 de setembro para nos encontrar.
no dia 21 de setembro, não para, vamos, quer dizer, aí só Afonso Solano vai, mas representando o Matando Robô Gigante, para Salvador. Exatamente. O PH Santos estará conosco. Grande PH Santos. E como a gente já deixou claro aqui, PH Santos é um matador, sim. Sim, é claro. Afonso Solano e PH estão lá representando o Matando Robô Gigante no dia 21 na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Todos esses eventos, lembrando, estão aí embaixo no post com os devidos detalhes confirmados ou a confirmar. Acompanha a gente por aqui ou pelas redes sociais também, que tem um link tudo aí embaixo. Afonso Solano, primeiro e-mail, o recadinho é de Marília. É o Maria mais pedante, não é? Uma Marília? É um Maria da Europa. A Europa é pedante, se você pensar. Pois é. Então, olha só, a Marília falou aqui, ó. Depois de ler Kick-Ass 1 e 2 e Hit Girl, imagina a minha vontade de ler Nemesis, que falamos no episódio passado de quadrinhos. Mas ele não merece nem 2.5 robôs gigantes. Que isso? Pois é, que ela disse que nem atingir as expectativas ele consegue atingir. O personagem é fraco, o final é péssimo, além de deixarem aberto uma possível continuação que espero nunca ter. Muito fraco. Mark Millar embarcou na onda de pessoas fantasiadas, mas dessa vez errou a mão. Ele ainda tem que comer muito bacon para chegar aos pés de um Alan Moore. Eu concordo 100% com o que ela falou. Pois é engraçado, né, que o Mark Millar, ele já deu algumas entrevistas, o pessoal já notou, ele gosta de maltratar o arquétipo do super-herói sempre que possível. Sim, como o Alan Moore, né? Não, é diferente. É que tá, eu acho que o Alan Moore, por ser um escritor muito melhor, ele, quando maltrata, ele maltrata fazendo algum tipo de crítica, ou ele maltrata no cunho psicológico. O Mark Millar, ele tem um modo de maltratar, na minha opinião, muito infantiloide. Vou pegar um cara de fantasiado e vou espancá-lo. E usa desses artifícios de Deus Ex Machina e personagens hiper fodas, ao invés de escrever uma solução inteligente para as situações. Então, parece que o pessoal tá percebendo isso, não sei. Mas é aquilo, o Mark Millar tem muito menos conteúdo para desenvolver as ideias dele do que o Alan Moore, é simples isso. Não quer dizer que ele é ruim, tá? Porque também é babaquice a gente falar que o Mark Millar é ruim. Guerra Civil é uma boa história e tal. Ele tem boas coisas. O Mark Millar é meio que o Tim Burton dos quadrinhos. É. Quando ele começou, todo mundo, puta, esse cara adora botar personagens fodões. Puta, esse cara adora usar a Deus Ex Machina. Porra, violência pra caramba. Puta, é a mesma coisa, sempre. É. Será que ele não consegue se reinventar ou pelo menos aplicar o estilo dele de uma maneira diferente? É bem parecido com o Tim Burton, assim. E pra acabar, Roberto, eu quero que você me traga a pérola. O que você quer que as pessoas pensem essa semana, então, sobre o Matando Robôs Gigantes? Eu quero que as pessoas pensem que saiu terça-feira o MRG em vídeo e que você tem que assinar o canal do Matando Robô Gigante. Você que está ouvindo isso, você tem que entender. Você também participa do Matando Robô Gigante em vídeo, assinando o canal, vendo e tal. E isso faz a longevidade ser uma verdade. Olha aí, Afonso. Até rimou. Mas eu não esperava menos do número 1 do microfone. Tá bom? Tá bom. Então assina o canal do Matando Robô Gigante no vídeo. Amanhã a gente tá lá no YouTube, dentro da Amazing Pixel. Um beijo para todos vocês e nos vemos amanhã. Olha aí.